primeiras semanas, a gente viu que houve assim, um pouquinho da falta de controle nos totais em fazer. Porque, às vezes, para fazer para muito aluno, algumas merendeiras estavam errando nos quantitativos, né? Mas já com as orientações devidas, a gente conseguiu já melhorar essa questão do quantitativo e evitar o desperdício, né? Outra coisa que a gente está enfrentando em relação à merenda escolar é justamente devido à estiagem, né, o problema da falta de chuvas. Nós estamos tentando, agora vamos ter que fazer uma licitação extra, porque a questão da falta do leite, né, o leite está numa escassez muito grande. Por conta da escassez, o preço do leite aumenta. Se aumenta, nós tivemos um pregão da merenda escolar. Então, o valor do litro de leite in natura que foi ganho lá pela empresa do leite, pela agricultura familiar, né, do leite in natura, não compensa para os produtores em repassar esse valor. É melhor para eles venderem para os particulares. Eles têm uma certa razão. Então, a gente vai precisar, inicialmente, fazer uma nova licitação para compra de leite em pó, para que não falte. E até para evitar também o problema do desperdício. Como os produtores diminuíram, né, o quantitativo de leite por região foi diminuindo, quem ia entregar lá no Poço Grande, às vezes tinha que se deslocar muito e às vezes o leite estragava. E para evitar isso aí é um desperdício. É a gente comprar o leite 2 vezes. Estragou, aí a gente vai dar outro lanche naquele dia. Então a gente gasta aquele quantitativo por aluno 2 vezes. Né? Então a gente teve que tomar algumas medidas em relação a isso. Mas, graças a Deus, a gente tem evoluído muito em relação à otimização do programa de merenda escolar e a gente pretende evoluir mais, porque o propósito da administração, o propósito do professor Aurélio e de todos nós que fazemos educação, não é ter um bom lanche para aparecer na mídia, mas para aparecer no estômago do aluno, para que ele possa se sentir satisfeito. E essa semana eu fiquei satisfeito com uma funcionária nossa, porque a gente estava concluindo as lotações, e uma funcionária concursada, a senhora Marlene, lá do São Pedro, é um auxiliar de serviço. Eu perguntei sobre a satisfação da merenda. Ela disse: olha, é um perigo, meu neto, eu estou achando que ele vai pegar uma gripe ou um problema de dor de barriga, porque ele come a merenda dele e fica comendo dos outros. Mas eu fiquei preocupado. Mas é porque não tem esse? Não, é porque ele é tão danado que ele não volta para a cantina para pedir, não. Que os outros vão deixando no prato, ele vai comendo, porque ele gosta, né? Então a gente veio, eu disse: não, mas dê graças a Deus que ele tem facilidade de comer, porque tem criança que a gente fica querendo dar um prêmio para comer, né? Mas isso é bom, porque eu senti nela uma satisfação, e que quem dera que todos os alunos, a gente quer que os alunos gostem, né? E a gente quer incluir, né, nos itens da alimentação escolar, itens que tragam uma melhor nutrição para os nossos alunos, porque nós temos pela pesquisa, pessoal, que a gente fez, nós já tínhamos pesquisa da administração anterior, e a gente fez agora novamente com o programa PSE, que é o Programa Saúde na Escola. E, por exemplo, lá no Poço Grande, que os alunos pediram, a maioria dos alunos pediram xilito e pediram guaraná, eles já chegam na escola, como tem uma mercearia, as mercearias que ficam em frente, eles já compram bala, e já chegam às vezes de manhã com aquela balinha, o pai deu uma moeda, desce do carro, vai comprar a bala e chega na escola. E a gente viu assim a questão do peso dos alunos para a idade, né? Então, a gente precisa corrigir isso. Isso aí também é uma preocupação da educação. Educação, saúde e assistência social. A gente precisa fazer um trabalho de conscientização dessas famílias. A gente precisa levar um alimento nutritivo para esse aluno, porque se ele não tem na sua casa um alimento de valor nutricional maior, mas que ele possa ter na escola. E é difícil às vezes, nós sabemos que os nossos filhos, às vezes, não gostam de um cheiro verde, não querem comer uma verdura, tirando uma coisa do prato, você, como diz no popular, a mãe fica catando as cores do prato para ficar só aquilo que o filho gosta.
Então, os nossos alunos também têm aqueles que têm esses hábitos, mas nós precisamos mudar os hábitos alimentares. Até nós mesmos, né? A gente vê ali um prato de salada verde e vê uma coxinha com refrigerante, aí você pende para a coxinha com refrigerante, se era melhor o prato de salada, que era mais nutricional. Mas isso é... Aí, se nós somos adultos, né, que somos conscientes, pensamos assim, então esses adolescentes, essas crianças também precisam ser reeducadas alimentarmente falando, né? Outra coisa que eu gostaria de falar, pessoal, em relação ao transporte, né? Ao transporte escolar. Nós estamos com o investimento desse mês de março para abril, nós tivemos cerca de R$160 mil no investimento em transporte escolar. Posso garantir a vocês que eu não posso dizer para vocês que está 100% o nosso transporte escolar, porque eu não gosto de mentir. A gente precisa ver as falhas e ir avaliando a cada dia. Hoje a gente corrigiu falhas que existiam na rota, né? E às vezes a gente não acredita no motorista, acha que o motorista está fazendo corpo mole, não quer pegar aqueles 3 alunos de uma determinada localidade. Aí a gente colocou a diretora dentro do carro e um técnico da Secretaria de Educação, foi até o José Nogueira, que está ali presente, né? E ele viu que realmente, para pegar aqueles 3 alunos que ficavam naquele, vamos dizer, recuado, né, que era numa estrada vicinal, a gente perdia 25 minutos. O aluno chegava às 13h25 na escola. Se a gente for contar todo dia 13h25, não só são os 3 alunos. São 32 alunos que vêm naquele transporte. Então, eles vão perder 25 minutos todo dia de aula. Então, é mais investimento você colocar um transporte que possa trazer aqueles alunos até aquele local onde passa o carro, para que a gente possa melhorar o transporte e garantir o direito à educação do aluno. Porque se a gente deixar o aluno perder 25 minutos todo dia de aula, nós estamos garantindo o transporte, mas por outro lado estamos tirando o direito à educação. Né? Isso aí não está correto. Isso eu estava conversando com o prefeito hoje e a gente já tomou posição para resolver isso aí. E 3 crianças também de outra localidade, que a gente resolveu com o próprio pai do aluno, para ele poder transportar esse aluno, né, e a gente resolver. Porque a gente colocar um carro para transportar só 2 alunos, saía mais caro. É melhor a gente investir no pai que já tem um transporte e ele mesmo leva o aluno e traz o aluno de volta para a escola. E a gente está resolvendo também a questão de monitores. Uma preocupação grande que nós estamos, e hoje eu conversei com o prefeito pedindo autorização para que a gente possa melhorar esse transporte dentro da própria cidade. Né, nesse deslocamento de escola a escola. Foi que a gente viu. A gente coloca recolhendo os alunos dos bairros para levar para o Aura Leal, para o Desterro, para o CEPAC, Sejuc e Celi Correia. Mas adolescente, nós sabemos que a gente não controla essa adrenalina deles. Fica uma monitora com o motorista dentro do ônibus. Ela vem para frente para controlar uma bagunça que está vendo aqui na frente, lá atrás começa outra. Né? Então, a gente vai fazer uma reunião sábado para tentar resolver isso aí, porque a monitora chegou para mim e disse: secretário, me ajude. Eu não sou fraca, mas eu estou com vontade de desistir. Eu não sou fraca, mas eu estou com vontade de desistir. E você vê que realmente ela tem razão. Ela disse, mas eu disse, por que você está com vontade de desistir? Ela disse, porque se um menino quebrar um braço de um dentro do ônibus, rasgar um outro com uma caneta ou com um lápis, vão me responsabilizar porque eu sou a monitora do ônibus. Mas quando eu corro para frente, a briga está lá atrás e precisa ter um na frente e outro atrás. Né? Então, até isso a gente precisa ver essa situação. E a gente está pensando também em colocar mais um ônibus dentro da cidade já para diminuir esse fluxo, porque tem muito aluno, muitas vezes, dentro de um ônibus só. Se a gente puder diminuir a quantidade de aluno por ônibus, talvez a gente diminua até essas confusões, né? A gente consiga transportar com mais segurança, né? E fazer o trabalho melhor. Porque às vezes a gente pensa que está investindo mais, que é mais gasto, mas não. É mais seguro para a gente evita problema e vai estar a população satisfeita e, consequentemente, a gente vai diminuir essas
dificuldades e até os próprios alunos vão mudar o comportamento em relação a isso. Gostaria também de lembrar que desde o início do ano, vocês sabem, né, são conhecedores, a gente teve também uma grande polêmica com os transportes dos universitários. E nós estamos ainda organizando, né? Nós estamos com dois ônibus saindo aqui de Jucás e um ônibus saindo da Vila São Pedro com os universitários e alguns alunos que são do cursinho, né? Do cursinho, acho que Fênix. E o ônibus, Carlinhos acabou de me informar, está indo até a Canafístula, porque tem pista, né? Então pega também os alunos de Lagoa da Porta e Canafístula e adjacências. Então nós estamos organizando, para organizar melhor esse transporte, o que é que a gente decidiu? A gente fez todo o cadastramento, já existia um cadastramento anterior, vale ressaltar, e nós fizemos novamente, só que a gente está fazendo agora, nós vamos fazer uma carteira, né? Aquela carteira em MDF, que chama aquele material? PVC, né? Aquela carteirinha durinha em PVC, como se fosse a carteira de estudante, com a foto do aluno, e vai ser uma carteira por cada ônibus. O aluno vai ser cadastrado num ônibus, outro em outro, e outro no terceiro ônibus. Para a gente evitar, porque muitas vezes, no retorno é um problema. Se um ônibus sai 5 minutos antes, sai superlotado e o outro vem quase vazio. E isso eu fui fazendo uma pesquisa, perguntei se era só agora, aí um aluno me disse, não, já existia isso. Né, já existia isso. Então, na tentativa de melhorar a questão do transporte e garantir a segurança, porque nós sabemos, quando nós superlotamos um ônibus, se acontecer um acidente, aí vai ser responsabilizado a administração, o motorista que não é culpado, porque muitas vezes ele não controla. Ele não controla, ele tenta controlar a entrada de alunos, mas não dá para controlar. Então a gente vai ter uma carteira por cada ônibus, né? Vão ser carteirinha com as fotos, já foram escaneadas todas as fotos e a gente já está confeccionando as carteirinhas. E vamos ter 2 coordenadores por ônibus, que são alunos da própria universidade, e a gente escolhe 2 por cada ônibus para a gente poder organizar melhor esse transporte, para evitar problemas, né? Ok? Obrigado, professor. Eu gostaria... eu gostaria de abrir agora um pequeno debate, né, de mais ou menos 10 minutos, que os senhores vereadores e até o público possam fazer suas perguntas ao professor Aurélio, pertinente ao que ele acabou de explanar. Então, com a palavra a vereadora Marconeide, né, que pediu anteriormente. Eu queria falar, não era sobre o assunto, não. É outro assunto. O vereador Gerardo quer falar ainda com o professor Aurélio. Então, pode fazer depois, Salles, na ordem. Boa noite, vereadores. Boa noite, secretário de Educação Aurélio. Boa noite, Lisboa. Boa noite a todos aqui presentes. É de fundamental importância essa sua explicação, Aurélio, porque era uma das minhas reivindicações, que inclusive eu pedi muito, porque muitas pessoas vieram me procurar pedindo alguma explicação e eu simplesmente fiz, como portador do povo, vim até essa casa pedir essa explicação. Gostei da sua explicação, mas ainda fica aquela interrogação a respeito desses professores simplesmente com ensino médio, né? Outra coisa que eu gostaria, que a gente até comentou aqui um pouquinho aqui, era a respeito da instalação do programa, do ProERD, né, que eu falei com você, que você disse que vai procurar agilizar, né, para implantar. Onde esse programa, ele é um programa que luta de caráter social e preventivo, e tem como objetivo de prevenir os alunos ao uso de drogas. Então, é um programa bastante proveitoso para os nossos filhos. Outra coisa que eu gostaria de perguntar também, eu não sei se é pertinente, Aparecida, é a respeito eu acredito que até da minha ignorância mesmo, de saber do Dr. Zaqueu a respeito desse
como é que dessa lei, da qual foi baixada, onde existe, se eu não me engano, tem uma cláusulazinha lá, onde diz, dessa portaria, onde foi baixada pelo ex-prefeito, que diz que todos os temporários, como é que se diz, seriam exonerados, né, pediriam, como é que se diz, não exerceriam seus cargos. Mas tem uma cláusulazinha lá, onde diz que são, eu não me recordo bem, que era para mim estar aqui com esse documento, mas que tem uma cláusula lá que dizem que são as funções essenciais. Eu queria saber se educação, saúde não se inclui nisso. Então era uma cláusula que tem lá, que eu acredito que o doutor Zaqueu, ele é mais conhecedor disso, ele pode dar uma explicação melhor para a gente. E eu queria saber, porque a angústia das pessoas que trabalharam e não receber, né? Porque eu acredito sim, que eu acompanhei alguns passos da gestão passada, que o gestor, ele mandava uma carta para as pessoas, demitindo as pessoas que realmente não eram, para não paralisar a função. Eu acredito que o professor, que o enfermeiro, que o médico, eles fazem parte dessa função. Porque se você colocasse o professor, demitisse o professor no mês de outubro, no mês de novembro, então ia parar a sala de aula. Se demitisse um enfermeiro, se demitisse um médico, vai fechar o PSF? É isso? Então essas pessoas que trabalharam vão ficar prejudicadas? Então era só isso que eu queria, essa observação, porque eu estou aqui como voz do povo, né? Tá ok, pessoal? Obrigado. Eu vou passar a palavra para o doutor Zaqueu, porque embora a gente quisesse discutir aqui sobre o que o professor Aurélio explanou, mas como se tocou na questão salarial, então nós vamos abrir esse espaço aqui para que o doutor Zaqueu possa responder sobre esse assunto ao vereador Gerardo. Eu até peço desculpa porque falei anteriormente, não cumprimentei a mesa. Boa noite, excelentíssima senhora presidente, vereadora Aparecida. Peço dispensa das demais formalidades para que responder à pergunta do nobre colega vereador. Eu faço as mesmas indagações que a que você me faz. Ele fez esse decreto exonerando todos os contratos temporários no dia 1º de novembro. Eu até aqui lhe oriento a requisitar à presidência um encaminhamento à procuradoria, que eu repasso aqui para vocês, o decreto, no dia 1º, em que ele exonera todos os contratos temporários. E aí eu não sei em que medida foi que ele fez, se foi no dia 1º de novembro, eu acredito que sim, ou se foi após o mandato, não sei lhe responder. Não sei lhe responder, porque isso, eu acredito que até mesmo vocês aqui como representantes do partido, o qual o mesmo faria parte, poderia até indagá-lo. Porque, é como você diz, a população sai prejudicada. Eles perderam, vão perder, porque no dia 1º de novembro, todos os contratos foram exonerados através desse decreto, que é um decreto do chefe do Poder Executivo. Ele tem esse poder de emitir esse decreto. E aí eu também não sei lhe responder por que ele não comunicou a cada funcionário. Não sei por que ele não emitiu. Pois não. Eu não recordo de todos os termos do decreto. Mas aí você, como eu lhe oriento, você, Vossa Senhoria encaminha, faz um requerimento à presidência da Casa, à Procuradoria, e exatamente, aí a gente pode discutir essa questão desse decreto. Tá ok? Por nada, tranquilo. Ainda sobre essa questão salarial, sobre... Vereador. Boa noite a todos presentes.
colegas da plateia, vereadores aqui presentes. Gostaria de perguntar ao professor doutor Aurélio, assim, se na educação, se todos já estão lotados, na educação. Porque, assim, na área da agricultura eu sei que ainda tem algumas pessoas que me procuraram essa semana, mas na educação, assim, eu não estou sabendo. Eu gostaria que ele me respondesse isso. Na educação, nós temos cerca de 99,9% lotados. Temos 2 funcionárias que não foram lotadas, porque elas estavam afastadas desde o ano de 2000, e por conta disso, a gente está esperando um parecer, né, do procurador do município para poder efetuar essa lotação. Até porque a partir do momento que a gente efetua a lotação, eu automaticamente me responsabilizo por esse funcionário. Meu CPF vai estar atrelado a esse funcionário. Por mais que eu não tenha nada do passado, mas no presente eu como dizem, assinei embaixo, como diz no popular. Então essas 2 funcionárias foram todas acompanhadas pelo sindicato. Assim, eu fiquei feliz, sinceramente dizendo assim, quando a gente conclui, vai fazendo as lotações, porque são angústias, né, angústia dos funcionários, como o vereador Gerardo Júnior colocou, né, as pessoas procuram os vereadores, procuram com certeza a vereadora Aparecida e todos os demais aqui, e a gente que está em cargo comissionado, eles buscam a gente, né? Nós temos esses 2 funcionários, temos também outro funcionário, que é o professor Adonias, lá do São Pedro, porque o caso do professor Adonias precisa ainda ser esclarecido, porque em 98 ele não foi aprovado no concurso e recebeu uma carga rescisória, né? Ele recebeu uma rescisão de contrato, porque ele tinha carteira assinada. Segundo ele não havia ficado nem um ano sem trabalhar. Só que eu pedi que ele trouxesse todos os documentos, juntamente com o doutor Zaqueu, que ele até disse que não lembra se tem. E eu afirmei até para o funcionário: Adonias, você tem uma pasta que eu vi um bocado de contrato temporário, então traga essa pasta com esses documentos. E a minha preocupação maior é porque uma pessoa da comunidade disse que ele recebeu todos os direitos em 98, quando ele recebeu a carta de rescisão. Se ele recebeu todos os direitos, então automaticamente ele foi desligado do município. Então a gente, para não correr risco de entrar em improbidade administrativa, a gente precisa ter esses cuidados, né? Tem também outro caso de uma funcionária, que é a Aparecida Ferreira, também da Vila São Pedro, que é um caso de saúde pública. Hoje nós tivemos, eu tive uma audiência, uma conversa, eu não gostaria de falar audiência, porque dentro da secretaria nós temos conversa. O secretário de Educação não marca audiência. Eu não gosto dessa palavra porque ela é muito burocrata, né? E eu tive uma conversa com a Maria do Carmo e a Jaqueline, são as irmãs dela, e a gente está buscando documentos, juntamente com o doutor Zaqueu e a doutora Jaqueline, nós vamos conseguir a aposentadoria da Aparecida Ferreira, porque não se entende, eu até relatei ao doutor Zaqueu, como é que um médico perito do INSS não concede uma aposentadoria ou um benefício a uma professora que está naquela situação. Nós não podemos colocar em risco nem a vida dela, nem a vida dos alunos, nem dos próprios funcionários da escola. Eu procurei na casa da Aparecida para conversar e ela causa um acidente, porque a Aparecida pulou a janela da cozinha, pulou uma faxina, uma cerca que tem aquelas a gente chama de vara, né, de faxina, e foi para a casa da vizinha se esconder porque achava que era uma pessoa que ia matar ela. Ela tem a síndrome do pânico, né? Então, isso é um caso sério. Então, uma pessoa, ela vai para o CAPS, é preciso ir com a pessoa, fica dentro do carro e a irmã dela fica na fila. Na hora dela, chama e ela sai de dentro do carro, que fica deitada no banco, porque ela não fica nem sentada, para as pessoas não verem a cabeça dela, né? Então, esse também é um caso de saúde pública, é outro caso. Então, esses 4 casos a gente precisa ainda resolver. É da dona que eu não citei o primeiro nome, Lenilda Batista, a dona Maria de Lima Vitor,
do Adonias e da professora Aparecida. O vereador Salles está inscrito para fazer a sua pergunta. Bom, senhora presidenta, mais vereadores, vereadora Marconeide, servidores dessa casa, secretários, em nome do amigo Lisboa, queria saudar a todos os presentes, público em geral que nos visita hoje, né? Tem sido comum nesta casa a participação em massa, né, da população, e isso é importante demais. Eu queria aqui me reportar fazer algumas colocações a respeito do pronunciamento, né, do secretário Aurélio. Primeiramente, em relação ao salário dos servidores, né, que ele bem frisou aqui, falou sobre a educação. E nós tivemos aqui, nós fomos, sempre na verdade, fomos cobradores, né, do pagamento desse salário desses servidores relativos a novembro e dezembro. Toda a bancada aqui da oposição, a gente bateu muito nesta tecla, no sentido de que o gestor atual efetuasse o pagamento desses servidores. E nós tivemos aqui, no início desse debate, né, o posicionamento aqui por parte da senhora presidenta Aparecida Lavô e do senhor vereador Helder, líder do prefeito, que o prefeito não pagaria, tá certo? Porque não era obrigação dele, né? O prefeito, inclusive, a presidenta Aparecida, que chegou a afirmar que em uma conversa com ele, disse que não iria de forma nenhuma fazer o pagamento, porque isso iria inviabilizar a sua gestão, no que tange a questão financeira, né? Eu acredito que todos aqui são testemunhas disso. Inclusive, está gravado e está em ata. E a gente batia aqui nesta tecla e dizia: a dívida é institucional. A dívida não é do gestor anterior. O servidor público não trabalhou para o prefeito Elaine Facundo. O servidor público trabalhou para a Prefeitura Municipal de Jucás. Muitas das pessoas que estão em plenário hoje aqui tiveram presente conosco em outras reuniões e outras sessões ordinárias e lembram muito bem disso. Tá certo? Então eu quero dizer aqui e colocar e fazer justiça que vai pagar porque é obrigação de pagar. Não está fazendo nenhum favor ao servidor público de Jucás, não. Vai pagar porque é obrigação, porque talvez foi olhar na lei e a lei determina que se pague. Tá certo? Então a gente está aqui para a gente fazer justiça a isso e dizer que, na verdade, tem que ser pago porque o servidor trabalhou e quem trabalha, sua e merece, pelo derramamento de seu suor, receber o salário devido. Outra coisa que eu queria me reportar, secretário Aurélio, e senhora presidenta, que a senhora possa nos ajudar, que é muito importante a realização do concurso público nesse município. Eu acho que contratação de servidor em regime temporário não é interessante nem para o município e nem para o servidor. Porque o servidor fica numa situação sem saber se são somente os 4 anos, como é que vai ficar, fica naquele dilema. E o município que acaba criando um vínculo com esse servidor, depois de 4 anos, de 8 anos, de 12 anos de uma gestão, depois o município vai ter que ressarcir esse prejuízo. Então, quer dizer, está aí, o secretário Lisboa, né, aqui em outra sessão, disse, olha, tem mais de 250 ações de servidores que foram demitidos, contratados, contra a Prefeitura de Jucás. Se o juiz, porventura, resolver proceder todas essas ações, pode-se fechar a Prefeitura. Não foi assim, secretário? Então, é importantíssima a realização de um concurso público no município de Jucás, para que se dê oportunidades para as pessoas poderem desempenhar suas funções. Quem realmente, de fato, tem condições de desempenhar suas funções, para que a gente não passe, por essa questão aqui que o vereador Gerardo fez aqui muitas vezes, questionamento, a lotação de servidores nas escolas públicas como professor, sem ter condições de desempenhar suas funções. Não significa dizer que só porque fez um vestibular e adentrou a universidade, ele está preparado para lecionar. Tá certo? Então é preciso que a gente olhe isso e olhe a educação com muita sabedoria, com muita importância. Eu acho que está entregue em boas mãos, pelo que eu conheço o secretário Aurélio, e ele não vai de forma nenhuma economizar esforço para que a educação do município funcione.
e nós iremos estar aqui na condição de vereadores fiscalizando, criticando, ajudando quando necessário, dando sugestão. Mas é preciso que se faça um concurso público. E é preciso que a Câmara de Vereadores tenha a sua representatividade dentro de uma comissão para que seja elaborado um edital para esse concurso público. Esse edital, esse projeto que vai passar por essa Câmara, para que a gente aprove a realização desse concurso, não deve chegar aqui somente e a gente olhar e aprovar sim ou não. É preciso que a gente tenha um conhecimento a fundo da situação de servidores, da situação de empregados da Prefeitura Municipal de Jucás, para que a gente possa realmente ver as necessidades em cada setor, para que a gente possa elaborar um bom edital dentro daquilo, concernando com aquilo que realmente necessita o município de Jucás. Então, faço aqui um apelo. O vereador Helder, como representante do prefeito, do chefe do executivo, para que se abra um precedente, para que se forme uma comissão e para que participe da comissão entidades não governamentais, entidades de classe, de vários segmentos, associações, para que a gente possa elaborar um edital bastante interessante e que a Câmara tenha a sua representatividade dentro dessa comissão, para que a gente possa elaborar um edital bastante interessante. Porque não é interessante somente chegar a lei aqui depois para a gente votar. É preciso que a gente tenha conhecimento a fundo, se realmente necessita de tantos funcionários na educação, de tantos funcionários na saúde, e assim sucessivamente. Então eu quero, de certa forma, aqui, parabenizar a vinda do secretário Aurélio, e me chamar até a atenção pelo fato que na fala dele, ele dizia, olha, eu tive 5 vezes no Ministério Público, eu tive com o Ministério Público para discutir isso, e a Câmara de Vereadores? Salvo engano, acho que é a primeira vez que ele está aqui para fazer uso da palavra. E nós toda a vida cobramos isso aqui. Cobramos o atraso dos servidores, cobramos a colocação desses professores dentro da sala de aula, e a lotação de servidores nesse município, nessa gestão, que caminhou em passos lentos, como é a situação do Adonias, e de muitos outros que o mesmo secretário aqui afirmou que ainda estão na condição ainda de serem lotados. E agora que se vem dizer a nós, né, quer dizer, eu acho que deve-se haver um respeito a essa casa, para que haja de fato a boa relação entre o Executivo e o Legislativo. Então era muito importante que se nós estivéssemos participando dessa discussão, e não só o Ministério Público. Lógico que o Ministério Público tem seu lugar na mesa, e merece ter a atenção devida, e tem que se ter. Porque é um órgão que defende também o povo. Mas esta casa também é um órgão que defende o povo, porque nós fomos eleitos pelo povo. Enquanto o Ministério Público é um cargo de concurso público, que o promotor faz o concurso e é efetivado dentro dos quadros do Tribunal de Justiça, do Ministério Público do Estado, nós aqui fomos eleitos pelo povo. Então a nossa responsabilidade aqui, na verdade, para acompanhar todo o desenrolar dessas questões, é muito maior do que o Ministério Público. Tá certo? Então, eu acho que, em primeiro lugar, se deve esclarecimento a esta casa sobre tudo isso que está acontecendo na gestão de Jucás. Muito obrigado. Ainda mais alguma questão com relação ao que foi falado aqui? Pronto. O vereador Walter Carlos. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Primeiramente, secretário, eu quero aqui lhe parabenizar pelo seu trabalho. Nós sabemos que todo início é difícil. Acho que esse atraso de pagamento dos funcionários, ele está sendo pago não por obrigação, mas por responsabilidade do nosso prefeito. Por transparências nas suas atitudes. Por favor, silêncio. Por transparências nas suas atitudes, que é o que ele vem fazendo quando assumiu no dia 1º de janeiro. Quero aqui, secretário, dizer que a minha pessoa, que faço parte do distrito de São Pedro e de Canafistro, nós estamos muito satisfeitos pelo seu trabalho. E sabemos que a educação do nosso município nunca esteve em tão boas mãos como se encontra hoje.
Sabemos que vai melhorar muito ainda, devido à sua capacidade, da sua força de vontade e das suas atitudes que vem tomando junto à nossa educação. Hoje nós estamos vendo os alunos sendo bem cuidados, os professores, como você sempre fala, que abraçou a causa. Talvez, se essa educação tivesse em outras mãos, esses servidores não teriam abraçado essa causa. Porque nós sabemos da sua luta, da sua infância. E quero dizer a você que esta casa vai sim estar sempre ao seu lado e ao lado do povo do nosso município. Muito obrigado. O vereador Helder deseja fazer uso da palavra. Depois tu fala. Na ordem. Boa noite a todos, aos colegas vereadores, aos secretários, em nome aqui do nosso amigo Zaqueu, doutor Zaqueu, a todos os visitantes. Primeiro, como meu nome foi citado, né? Estava aguardando outro momento para falar, mas como meu nome foi citado, né, então, dentro de uma área da qual também faço parte, que é a educação, né? Faço parte porque é uma coisa que gosto de fazer, é uma coisa que vejo que é importante e que pode mudar, sim, a vida das pessoas. Então, aqui com relação ao que foi colocado, né, as palavras do Aurélio primeiro, né, ele falou sobre vários temas, né, e uma coisa que vai acontecer, que não foi mencionado, Aurélio, é a questão das 2 refeições que ocorrerá, né, a partir do 2º semestre na merenda escolar, que é um fato novo, né, um fato novo, diferente, e que a partir de agosto, não é isso? A partir de agosto isso vai acontecer em todas as escolas do município. 2 refeições. Com relação à questão, né, do pagamento dos salários atrasados. Isso aí já é notório, todos sabem, né? O que o vereador, que o excelentíssimo vereador Carlinhos falou, realmente é isso que aconteceu, né? Uma irresponsabilidade do gestor anterior, porque se ele tivesse seguindo o modelo que o prefeito Luna está fazendo, de pagar no mesmo mês, não teria acontecido isso não. Todos sabem... Todos sabem que, para se pagar outubro, usava o recurso de dezembro. Isso foi virando uma bola de neve sem tamanho, que está aí. Só se descobriu, aliás, só se falou, só se comentou, porque ele saiu da gestão, né? Porque senão, nem se comentava. Então isso sim, né, se a gente for analisar, é improbidade administrativa da parte dele, do ex-gestor, e está dizendo que, também evidenciando que o nosso prefeito é de bom caráter, tem transparência e faz aquilo porque realmente quer o melhor para esses profissionais que atuam aí na educação e também em outras áreas, né? Com relação à questão dos professores leigos, né? Com relação à questão dos professores leigos, faço a defesa aqui ao secretário, né, o Aurélio, porque... assim como eu, né, o excelentíssimo vereador Salles Ribeiro, até onde lembro, quando ele chegou no São Pedro, ele foi ser professor leigo pela rede municipal. Não é verdade? Pronto. Então, eu também fui, quero dizer que estudava, acho que fui competente enquanto professor, acho que contribuí muito, senão hoje não teriam mais de 15 alunos passarem em concursos públicos, e vejo que o Aurélio, ele tem autonomia e tem muita competência para poder escolher esses profissionais que estão aí atuando. Então, parabéns. Quero dizer que Jucás merece o melhor e o prefeito Luna escolheu esse secretário aqui porque sabia que ele realmente era o melhor entre nós. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos André. Boa noite, presidenta. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite ao público que se faz aqui presente. Não vou citar nomes para não acabar esquecendo de alguém, mas é tão bom ver essa turma aqui hoje reunida. Primeiramente, queria começar minhas palavras
parabenizando a Secretaria de Infraestrutura. Como na sessão passada, como se foi comentado aqui pela nossa presidenta, onde foi demarcado os locais sobre a questão das mesas nos comércios daqui de Jucás, a questão dos bares e restaurantes. Eu queria parabenizar, pois tive conversando com cada um desses comerciantes e eles ficaram muito satisfeitos sobre a questão dos locais que foram demarcados, sobre a questão também do estacionamento dos carros, sobre a questão também dos estacionamentos para motos, do mototaxista. Então, queria parabenizar aqui pela essa iniciativa. Outra coisa também que eu queria deixar aqui registrado, sábado eu estive visitando a Rua Manuel Venâncio, na qual eu quero saudar meu companheiro amigo ali, Antônio Jorge, que foi companheiro comigo nessas visitas, e lá nessa rua foi levado um questionamento sobre a questão dos varredores, que lá não estava passando a questão, não estavam varrendo direito ou estava faltando. Conversei junto com o secretário de Infraestrutura, ele conversou com o coordenador, que é o Maciel, e ficou de ver essa questão para ser solucionado lá. Outro fato, aqui hoje, que já foi comentado, eu queria também, professor Aurélio, lhe parabenizar pela sua administração, pela sua sinceridade, pelos respeitos que você está tendo com cada professor, pela atenção que você está tendo. E outra coisa, professor, levante sua cabeça e trabalhe, que você lembre bem que nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Então, pior somos nós. Trabalhe, as críticas que sejam feitas. Nós estamos para ser elogiados e criticados. Mas eu tenho certeza que você está no rumo certo. Então, parabenizar e vamos em frente, que Jucás ainda tem muito a crescer, agora que está começando. Muito obrigado. Com a palavra, uma pessoa da nossa comunidade, a auxiliadora Batista, que quer fazer uma pergunta ao secretário Aurélio. Não, em primeiro lugar, quero lhe parabenizar, viu? Você merece realmente, viu? Você sabe que você está aqui no meu coração. E eu quero te agradecer, né, excelentíssima presidenta Aparecida, por me dar a palavra, né? Eu queria falar que não tem nada a ver com a educação. Não, pois o assunto agora é educação. Não, é só o que eu queria saber. Sim. Quando a gente pode trazer esse pessoal aqui novamente. Porque é o pessoal da bandinha Padre Pio. Vai chegar não, porque eu já ouvi que vai fechar a sessão depois que alguém aí falar. Se você não observou, eu observei. Pois é. Não, mas eu ainda não falei nada. Eu ouvi falando, né? Eu acho que antecipar os fatos. Pois. Na verdade, a sessão hoje, ela tem... em tempo determinado, né? Não, ela tem o assunto próprio. Hoje, realmente, nós não vamos falar de banda Padre Pio, porque já foi falado na sessão anterior, né? E a gente precisa terminar os nossos assuntos. Pois já, antes de terminar, eu só queria que você me desse só um momentinho. Não, né? Agora, se for para falar de banda Padre Pio, nós não vamos falar hoje. Porque já é a segunda vez que a gente traz eles aqui. Olha, então, como eu fui escolhida conselheira civil da banda, então eu estou representando aqui a banda Padre Pio. O assunto da banda Padre Pio não vai ser discutida hoje nesta casa. Pois eu gostaria de saber qual o dia que a senhora, pronto, né, agora nós estamos começando pode dar a palavra para a gente. Pronto, você agora está falando a linguagem que eu conheço. Certo. E eu estou falando também a linguagem que você conhece, a linguagem do povo. Pronto, é a linguagem do entendimento, né? No final, eu vou fazer o meu pronunciamento e direi quando nós poderemos conversar sobre esse assunto.
Tá certo, Cilinha? Tá certo. Você Foi pode muito... esperar, e ninguém mais fala nisso, viu, Rodrigo? Você não está autorizado tá a falar. Pois muito obrigado, vou ficar aguardando. Pode diminuir o microfone. O momento que você vai nos comunicar. Pode diminuir o microfone. É. Pronto. Pode agir. Eu não vou... B-Boy, me dê microfone. Eu não vou... Pronto. A presidência dessa casa e dos trabalhos é minha. Eu dou a palavra, eu retiro a palavra e eu digo o que é que está em pauta. Então eu exijo respeito, Rodrigo. Eu exijo respeito. Eu exijo respeito. Ninguém veio previamente conversar comigo sobre esse assunto. Então nós vamos conversar com esse assunto. Quando a gente sentar e conversar. Agora, querer empurrar as coisas com a barriga aqui e querer forçar a acontecer, comigo não. Certo? Comigo não. Comigo não. Essa casa tem um regimento interno. Tem um regimento interno. E ele vai ser cumprido. E eu não vou permitir baderna dentro dela. Eu sou uma pessoa de negociar e de conversar. Agora, querer impor, chegar aqui nesta casa, impondo, fazendo propaganda, mobilização, indo para a rádio, não sei o quê, para decidir o que vai ser discutido nessa casa, não vai. Só vai quando for discutido comigo. Tá certo? Ninguém vai fazer isso aqui. Ninguém. Agora, quando quiserem conversar, eu estou aberta à conversa, à negociação e ao diálogo. A minha vida inteira foi conversando. Agora, não aceito esse tipo de imposição. Tá certo, colegas? Não aceito. Por favor, sem brincadeiras. Nós vamos dar continuidade à sessão com a palavra o secretário Cláudio Lavor. O professor Aurélio quer concluir aqui os trabalhos dele. Pessoal, eu gostaria de colocar aqui algumas coisas. Primeiramente, em relação aos salários, realmente foi reconhecido os salários a questão da dívida pública. É uma dívida pública. Mas nós sabemos que se não for feita uma negociação, essa dívida pública podia ficar por 4, 5, 6 anos e recorrer por muito tempo, né? Então, foi usado de ponderação, de prudência para resolver todas essas coisas, né? Então, é muito bom para ambas as partes. Nós sabemos, como os vereadores colocaram, assim como os vereadores, a vereadora Marconede, Gerardo Júnior, Salles e os demais aqui da bancada aqui o professor Carlinhos e o Helder, né? Nós sabemos que a prudência é a melhor coisa que tem, e até porque nós sabemos que as pessoas que estão lá aguardando essa resposta, essa negociação, precisam muito desses salários. Então, pensando nisso, pensando no bem comum que todos nós estamos aqui, por isso que a gente tem que usar da racionalidade, usar do diálogo, como a vereadora Aparecida colocou muito bem. Gostaria aqui também de parabenizar o vereador Salles, quando ele colocou muito bem a questão do concurso público. É a via melhor que tem de se legitimar, né, todo um processo de lotação. Quisera eu que todos os funcionários, não tivéssemos todos os concursados e chegasse aqui e não precisasse fazer lotações adversas, né? Mas o concurso público a gente vai tentar atender a todas essas prerrogativas, porque a gente vai querer legitimidade do processo. E para ter legitimidade, a gente precisa ter a participação da comunidade e a participação de todos os segmentos. Em relação
a questão do professor leigo, eu quero pedir licença aqui para defender, e eu vou ficar até de pé, porque se hoje eu sou um professor doutor, mas eu já fui professor leigo. Em 87, eu iniciei minha carreira de professor, dia 3 de março, na escola Dom José Mauro. E o prefeito era o senhor José Facundo Filho. E eu era um professor leigo. Eu fazia ainda o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio no Colégio Rui Barbosa, e dava aula de 5ª a 8ª série de matemática na escola Dom José Mauro. Então eu era um professor leigo. Só gostaria de discordar do vereador Salles quando ele coloca a questão da titulação. Eu digo para vocês uma coisa e não tenho medo de ter errado. Naquela época, como professor leigo, eu dei aula bem melhor do que muitos professores que tinham titulação, que tinham canudinho de faculdade. Nós sabemos que... Não, exceção não. Nós temos muitos professores bons, né? Nós temos muitos profissionais bons, né? E que precisam de oportunidade, né? Então, com o concurso público, nós vamos ter todos os professores concursados. E no concurso público, a gente vai poder legitimar, porque nós vamos estabelecer um estágio probatório, até para ver se aquelas pessoas que não se encaixam, né, nesta profissão, porque às vezes pelo salário, pelo piso salarial ofertado no edital, muita gente corre para a educação. Então a gente vai precisar estabelecer um estágio probatório para ser avaliado, para ver até que ponto essas pessoas realmente se encaixam na educação. Mas eu gostaria de defender o professor leigo nesse sentido, da mesma forma que eu defendo o professor temporário lá no Estado. Porque o professor temporário, muitas vezes, é um pouco segregado pelo professor concursado do Estado. Não, ele é temporário, deixa para os temporários fazer. Quem vai fazer são os temporários, como se não fosse o mesmo professor. Ali dentro da escola, nós somos do magistério, independente se eu estou na escola Josefa Alves, como está o Gerardo Júnior, independente que eu seja concursado ou não, eu presto bom serviço à comunidade, e às vezes um serviço de excelência, até melhor do que outros que são concursados, que já acham que tem um lugar garantido. Então, o professor leigo, eu gostaria de dizer que tem muito professor leigo, existem as exceções, como o Salles disse, mas a grande maioria são professores comprometidos. E na nossa educação, nós temos a grande maioria comprometida. O sinal disso é que estão funcionando bem as escolas, porque se está funcionando bem, não é porque nós temos somente professores que votaram no Luna. A maioria dos professores não votaram no Luna, e são pessoas comprometidas, trabalham muito bem e estão fazendo valer. Estão fazendo valer. A gente vai para as conversas nas escolas, temos feito reunião em algumas escolas, e isso... eu vejo assim, o nível de comprometimento, como eles abraçam a causa e como estão conosco na educação. E se o sucesso está acontecendo nas atividades da educação, eu gostaria de dizer para vocês, o professor Aurélio tem uma parcela de trabalho e de dedicação, mas todos que estão incluídos no processo têm dado o sangue, desde o auxiliar de serviço... Desde o auxiliar de serviço, o porteiro, o diretor da escola, esses professores, o motorista dos carros, todos estão envolvidos no processo. Então não é justo que o professor Aurélio receba os méritos. Todos devem merecer, inclusive a sociedade que tem contribuído demais para que o nosso trabalho funcione. Obrigado, pessoal, pelo espaço. O vereador Salles, nós quebramos o protocolo, como se trata de uma discussão que há muito a gente esperava. O vereador Salles e parece-me o Gerardo Júnior ainda querem fazer alguma colocação sobre o que o professor Aurélio debateu aqui conosco. Exatamente. Eu quero colocar, porque ele colocou bem, né, que foi leigo, né, preparou-se, lecionou. A sua capacidade, Aurélio, né, do senhor, né, secretário, isso é indiscutível, tá certo? Isso é indiscutível, o seu comprometimento, a sua capacidade, não só na condição de professor, na condição de reitor,
de secretário agora, isso é indiscutível. Quando eu quis dizer que não é regra e exceção, justamente por isso, tá certo? Que bom que seria que todo professor de Jucás tivesse o comprometimento como o senhor tem. A grande questão é que a regra, na verdade, é o que a lei determina, tá certo? Comprometimento, dedicação, doação não significa qualificação profissional. Eu me reporto quando o senhor fala da questão do motorista. Por exemplo, o motorista que hoje transporta os alunos. Será que a Secretaria de Educação vai lotar se ele não tiver a CNH para conduzir veículo? Quer dizer, ele talvez tenha todo o compromisso, a responsabilidade, mas não tem a qualificação profissional. É só para me reportar isso. E quando fala da questão do leigo, vereador Helder, eu realmente lecionei lá na escola em São Pedro, mas no momento em que a gestão naquela época e que a Secretaria de Educação reconheceu, porque as leis mudaram, né, isso foi em 98, quando reconheceram que eu não era habilitado e não tinha a qualificação para poder exercer a profissão, eu fui demitido. Muito obrigado. O vereador Gerardo quer fazer ainda uma colocação sobre o que o professor Helder falou. Boa noite mais uma vez, pessoal. Excelentíssimo secretário de Educação, nada melhor do que eu lhe conheço mais do que nada no mundo, né? Desde criança que nós convivemos, né? E queria lhe parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo, mas gostaria também de frisar, como o Salles disse, não é questão, aqui a gente não está discutindo, não é a questão do empenho das pessoas. A gente não está aqui discutindo, não é a questão da doação das pessoas. Excelente, é ótimo. Eu também fui um professor leigo também. Comecei dessa forma. Mas à medida que quando se exigiu a licenciatura, eu tive que me qualificar para isso. E me afastei de sala de aula para fazer isso. Então é tanto que hoje eu tenho uma licenciatura em matemática. Eu sou formado em engenharia de produção, sou bacharel em engenharia de produção. Mas também fui procurar licenciatura em matemática. Assim como também estou procurando a licenciatura em biologia. Como sou enfermeiro também. Então, simplesmente porque eu sou formado, tenho 2 ou 3 formaturas, simplesmente eu não posso chegar numa sala de aula e simplesmente dar aula. A gente não está questionando a sua capacidade, a gente não está questionando a capacidade das pessoas. A gente só está vendo a legalidade dessas pessoas. É isso que a gente quer que você entenda, não é criticando o seu trabalho. Que a gente, aqui eu não vejo uma outra pessoa mais qualificada do que você para assumir essa posição. Não vejo, certo? Eu só tenho a tecer elogios para você, mas eu acredito que dessa forma, eu acredito que você deveria rever um pouquinho os conceitos. Obrigado, pessoal. Com a palavra, o secretário Cláudio Lavor. Vamos à bancada aqui. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, na pessoa da presidenta Aparecida Lavor, boa noite aos colegas secretários, na pessoa aqui, aos quais cumprimento na pessoa do professor Aurélio, que deu uma aula agora de gestão escolar, né? Fala com muita propriedade, conhecedor de administração, de legislação da educação brasileira. Boa noite também à plenária, aos quais cumprimento em nome da minha esposa, Marta, que está aqui com o João Cândido, e do Onésimo aqui também. Boa noite muito especial ao nosso vereador honoris causa, Juarez, que na suplência do seu mandato aqui, ele não abandonou seu distrito Canafista, estava junto do povo, tá? Parabéns, Juarez. A minha função hoje aqui é só informar, né? Vim dar uma informação sobre o abatedouro, que começamos a informar na semana passada, e também de uma formação de um comitê, do Comitê Água para Todos, que foi feito nessa semana, foi feito na terça-feira. É um comitê que vai gerir um recurso de em torno de R$1.400.000 para levar o abastecimento de água, abastecimento fixo mesmo, de bombeamento de um manancial de água para as casas, tá? De 10 comunidades, que foi apresentado no primeiro momento para a gente. Esse comitê está sendo organizado por uma empresa chamada Nova Delhi, que aqui é representada pelo Eládio e pelo senhor Olímpio Ferreira, que já vieram trabalhar com a gente essa semana.
E desse comitê foi montado, é um comitê que tem 1/3 de participação do setor público e 2/3 da sociedade civil. Temos aqui a prefeitura sendo representada, inclusive eu sou representante, tem a Emates sendo representada também na pessoa do Edmilson, que é o seu gerente. Temos o CISA, que é representado também, é uma empresa de fora, mas está sendo representado pelo seu Antônio Maria Pereira. Temos a representação aqui já do STTR, através do Fernando, da Igreja Católica, pelo padre Samuel Cavalcante. Temos a representação também da Federação das Associações de Jucás, representado pelo Wagner. Temos o Sintraf, pelo senhor Edival. Temos aqui da Associação dos Agentes de Saúde, representado pelo Fernando Ferreira. E pela Câmara Municipal, representado pela Aparecido Lavô. Eu queria até me eximir de ler a ata toda, né, só fazer um resumo, mas eu só queria também passar para vocês as comunidades que vão ser beneficiadas, que foi escolhida por esse comitê. Tá? A empresa pediu 10 comunidades, nós conversamos com ela para a gente, em vez de fazer 10 comunidades, a gente fazer 10 sistemas de abastecimento, porque o sistema abasteceria mais de uma comunidade. E eles concordaram, pediram até para a gente elencar 15 sistemas. Então, vou só passar para vocês terem conhecimento. Seria Santa Bárbara, que pegaria Riacho Verde, Pereiro e Riacho do Meio. A segunda, São Francisco, a comunidade de São Francisco, que pegaria também o Espinheiro, Umbuzeiro, Vajota, Lagoa dos Bois e Baixão. A terceira, Santo Agostinho, Florencio. A quarta, Sítio dos Bezerras, Sítio dos Lucas, Riacho do Gado e Currais. Seria um outro sistema. O quinto seria Juazeiro, Araçás, Farinha, Angicos, Bebedouro, Araçás, Morro Alto e Rodeador. A sexta, Simiana, Coronzol e Caldeirões. O sétimo sistema, Salgadinho e Grossos. O oitavo, Baixio da Donana, seria o distrito do Baixio da Donana. A nona, Lagoa Nova, Carmo, Cumbucas, Canafístula, Cachoeira do Touro. A décima, Cristóvão, Timbaúba e Irapuá. Tá? Essas seriam as 10 prioritárias que vão ser analisadas, vai ser feito o projeto de viabilidade. Pois é, a Veneza é o seguinte, um dos critérios do programa é que não pode ser investido dinheiro onde foi investido o dinheiro do São José. Então, a Veneza tem realmente o sistema de abastecimento do São José. Nós sabemos hoje que o poço da Veneza está parado, não tem mais uma gota d'água. Mas foi encontrada uma saída. Vai ser levado, a proposta foi levar água do Truçu para o São Francisco e do São Francisco vai ser levado para a Vajota. Então passaria pela Veneza, a gente faria essa gambiarra. A empresa não garantiu, mas vai fazer análise de viabilidade disso aí. Tá? Tranquilo. Então, teríamos ainda aqui Serra Verde, Barro, Cantinho, Mineiro e Bebedouro, seria mais um sistema. Lajinha, Cachoeira do Peixe e Peixe, seria outro. Balanças e Macaco, outras também. Então essas seriam as não prioritárias. Assim, lógico que se não tiver viabilidade nenhuma, em algumas entrariam essas, entendeu? Porque o valor de 1.400.000, ele é flexível. Então ele pode, se for gasto 50 mil em uma, por exemplo, ali no Juazeiro Araçás, pode ser uma comunidade que seja mais barata, porque o manancial está perto. Então, se lá for mais barato, esse recurso, vamos dizer, os 90 que sobram, pode ir para uma que seja mais caro. Tá? Estão entendendo? Seriam aí de 10 a 50 famílias, né? Mas pode ser ampliado um pouco, dependendo realmente do valor do projeto total. Tá? Então, esse comitê foi instalado, né, foi deliberado essas comunidades. O Eládio, ele já está, junto com o Olímpio, eles já acionaram a parte de engenharia para poder fazer esses encaminhamentos aí de projetos. Eládio Rodrigues, né? Isso, desculpe. Não sei se é desculpe, pessoal. Eládio Rodrigues. Eládio, eu até digo o nome todo. Oi.
Eles estão fazendo já isso, né? Eu não posso, porque a gente fica na dependência da empresa fazer o orçamento, tá bom? Sim, sim. Por isso que a gente está aqui, né? Sempre que tiver uma notícia agora, é uma determinação do prefeito para a gente, sempre que puder, a gente está na presença de vocês aqui, até porque evita muito encaminhamento, muito ofício, essas coisas, a gente consegue resolver muita coisa logo, tá? Uma pergunta do vereador Salles. Secretário, é porque é o seguinte, eu acompanho, assim como o vereador Gerardo, a luta daquela região ali de Veneza, de Roçado de Dentro, Buzeiro, a respeito da questão do abastecimento d'água. Eu não sei se dentro do projeto aí que Vossa Excelência está comunicando, se vocês atentaram para a questão da energia elétrica, né? Aquela região é uma região que é um compromisso, inclusive, da gente, de tentar ajudar aquela comunidade para que a rede de energia elétrica deixe de ser monofásica e passe a ser trifásica. Inclusive, tem um projeto na Coelce, né, tramitando para que a gente possa conseguir isso. Eu queria fazer a pergunta no sentido de que se vocês atentaram para isso e se com o projeto do abastecimento da água vem também automaticamente a solução da questão da energia elétrica. Muito boa pergunta. A gente já tinha tentado para isso. Inclusive, quando foi feito o edital do São José, que de abastecimento de água, a gente tentou colocar aquela comunidade nesse sistema de levar para o São Francisco, e do São Francisco e mais por gravidade para os outros. Só que o São José ele não financia a questão da energia. E a energia lá a gente sabe que é monofásica. Esse outro trabalho, existe um acordo do governo do estado com a Coelce de apoiar, não inclui no orçamento, mas existe um acordo para levar a energia trifásica lá para o Truçu. É uma possibilidade. Isso aí é um dos fatores limitantes da água ali do São Francisco que a gente coloca. Tá? Viu, Salles? Até que o Baixinho da Donona está incluído nisso aí, que eu tive até com o governador aqui em Cariúça. Eu tenho um projeto que eu mesmo pedi orçamento na infraestrutura em Fortaleza, que esse projeto do Mel ao Baixinho foi feito pela infraestrutura, pelo governo do estado. Que eu já corri tanta desse negócio, nessa vinda do governador em Cariúça, eu falei com ele disse, faça chegar na minha mão que eu libero. Hoje mesmo eu liguei para o gabinete do governador e passei infra, a menina que encaminhou o projeto, passou por e-mail do governador já para poder liberar a energia do Baixinho. Que quando esse projeto d'água chegar lá, a energia é trifásica. É o mesmo caso. Pronto. Outro informe é sobre o abatedouro, né? Que semana passada teve mais quente. Essa semana, a gente, depois daquela reunião que nós tivemos aqui na Câmara, fizemos outra reunião, que inclusive a gente teve a presença ilustre aí do Carlos André, do Helder e do Salles, explicando com um pouco mais de detalhe a questão da impossibilidade de abater no Iguatu, da impossibilidade de abater aqui, etc. Essa semana nós tivemos uma comitiva, acho que na segunda-feira, o tempo está passando tão ligeiro quando a gente está aperreado, acho que foi na segunda-feira nós fomos com o promotor, toda a equipe dele, o prefeito, fazer essa visita lá foi terça-feira, né? Fazer essa visita no abatedouro. O promotor se mostrou sensível, inclusive sua sugestão passamos para ele ficou num primeiro momento meio reticente, mas não fechou as portas. Então, essa semana, aliás, hoje, exatamente hoje, começaram os trabalhos de reforma do abatedouro para fazer aquelas adequações que tem que ser feitas para a gente poder fazer o abate com o parecer da ADAGRE. Estamos ainda esperando o parecer da SEMAS, que não veio ainda, porque falta a fiscalização vir, mas estamos fazendo a nossa parte para quando a SEMAS vir, está tudo prontinho para começar a funcionar. Tivemos também na terça-feira com a visita de uma pessoa que é responsável pelo abatedouro de Pedra Branca, que inclusive participou do projeto desse abatedouro. Ele, inclusive, chegou e disse, tem um bocado de cor diferente do que eu falei, mas dá para funcionar. Com essas reformas que vocês estão falando, dá para funcionar. E ele vai fazer o treinamento dos magarefes, né? São as pessoas que fazem o abate, das mulheres também que trabalham na limpeza das vísceras. Então, está bem encaminhado para a gente poder começar a funcionar. Eu ainda estou no prazo aí até o final do mês, né? Eu acho que a gente está correndo, o prefeito já liberou todo o recurso necessário para comprar, inclusive, alguns equipamentos que faltam, que é uma máquina que dá choque nos animais para poder atordoar, para fazer o abate dos animais pequenos, que é o porco e as minhunças. Então, está caminhando.
Tá legal? Então era isso. Só queria fazer uma ressalva também ao que o professor Aurélio falou da merenda escolar. Um grande componente hoje na merenda escolar é a da agricultura familiar. Tá? Nós temos muitos produtores envolvidos. E só esse mês de março, que foi feito o pagamento ontem, foram gastos mais de R$21 mil da merenda escolar voltado para a agricultura familiar. Coisa muito boa. Para vocês terem ideia, para a merenda escolar vem no mês de março todo, para pagar tudo que for de comida para os meninos, vieram R$29 mil no quebradinho. Então, só para a agricultura familiar foram 21 mil. Então, como o professor Aurélio falou, está quase 1 para 1. O governo manda 29 mil, o Luna está entrando, a Prefeitura Municipal está entrando quase com R$29 mil também para poder fazer o pagamento e dar uma alimentação de qualidade para as crianças. Então, era só isso que eu queria falar. Tá? Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, Cláudio. Obrigado pela Volte paciência sempre. de todos. Eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso procurador, doutor Zaqueu. Eu vou ser bem breve. Primeiramente, eu gostaria aqui de parabenizar a forma com que os nobres vereadores fizeram essa discussão. Uma discussão aqui em que, às vezes, um não concordando com um pensamento com o outro, mas sempre de forma respeitosa. E seria tão interessante, vereadora, que a população aqui presente fizesse da mesma forma, respeitasse essa casa. Aqui existem normas, existe a legislação, o regimento interno, e esse regimento interno ele deve ser cumprido. Portanto, a população aqui presente, vamos seguir o exemplo que os nobres vereadores aqui fizeram. E eu aqui, como procurador-geral do município, também gostaria de esclarecer alguns pontos jurídicos. Um que o colega, o nobre vereador Gerardo mencionou, a questão da legalidade do ato. Inclusive, essa legalidade está sendo, vai ser realizada através do concurso. Com o concurso, esses problemas não vão mais acontecer. Eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas em 2011 foi realizado um TAC, provavelmente 2011, do ex-gestor com o Ministério Público, nele para realização de concurso. Entretanto, esse termo de ajustamento não foi cumprido, foi executado pelo Ministério Público, que na época era o autor, houve uma sentença de mérito, mandando exonerar, na época, todo o contrato temporário, porém, esse não foi cumprido. O município recorreu, porém não requereu que os efeitos ficassem, que não valesse os efeitos daquela sentença. O juiz poderia, ou até mesmo através de requerimento do Ministério Público, mandar, conforme a sentença, exonerar todos os contratos temporários, mas não. Utilizou-se do bom senso e agora, infelizmente, nesses primeiros 6 meses era impossível realizar, nós tínhamos que organizar, tinha que dar andamento, porque não podia parar, e agora, se Deus quiser, no meio do ano, vamos realizar tudo dentro da legalidade, vai ser observado os critérios que você mencionou, vai ser dado oportunidade a todos. Outro ponto também que o nobre vereador aqui mencionou, a questão da responsabilidade do gestor. Porque a dívida realmente é do município, como Vossa Excelência mencionou. Entretanto, a responsabilidade era do gestor anterior. Inclusive, a lei de responsabilidade fiscal menciona que o gestor não pode deixar para a legislação seguinte aquelas. Portanto, o Luna, o que ele está fazendo, na realidade, não por obrigação, até mesmo porque houve um acordo. Sentamos junto com o Ministério Público, com o representante dos servidores, no caso o sindicato, e fizemos um acordo, fizemos o parcelamento em 5 vezes, quando fizemos, que era junho, agosto, setembro, outubro e novembro. E aí foi nos perguntado, mas por que não vai pagar julho? Aí a gente mencionou, sabe por quê? Porque em julho
vai ter uma coisa que talvez aqui, eu não sei nem se nunca aconteceu, mas cada servidor vai receber a primeira parcela do 13º. Vai ter um terço... Sempre foi assim. Sempre foi sempre. Sempre foi assim. Mas muitas vezes foram assim, certo? Então, não é diferente já a primeira vez, não é? Não é diferente? Ok, vereador, eu até peço desculpas, porque eu não sabia e... Pois é, mas... Pronto, pois eu peço desculpas. E assim, e aí, só justificando por que foi pulado licença. Eu peço desculpas se eu... Licença aí, amigo, depois a gente... E aí me foi perguntada a questão por que foi pulado o mês de julho. E aí a justificativa era que seria pago a primeira parcela do 13º e um terço das férias será pago. Por isso que foi pulado o mês de julho. Eu até também aqui, vereadora, vou me prontificar, nesses 4 primeiros meses, voltar aqui no final do mês para apresentar os trabalhos realizados pela Procuradoria. Dentre eles, as ações que foram impetradas, as ações de ressarcimento ao erário, as representações que foram impetradas, os diversos problemas que foram encontrados pela gestão, a partir do recadastramento, os problemas no setor pessoal, inclusive esses casos que ficaram posteriormente foram por conta dessas supostas irregularidades encontradas. Citar as reclamações trabalhistas que existem, que hoje existem mais de 200 reclamações trabalhistas em desfavor do município, as multas, INSS, IBAMA, PASEP, FGTS, o atendimento ao público que está sendo realizado, um relatório de todas as atividades já desenvolvidas. A questão também da dificuldade por conta que todos os computadores eles foram formatados, os bloqueios que nos foram surpreendidos nos meses de janeiro, fevereiro, os bloqueios no Bacenjude teve diversos bloqueios que a gente foi pego de surpresa porque nós não tínhamos acesso às ações anteriores. A questão também de como foi encontrado o município, repassar as inadimplências, mostrar a vocês aqui documentalmente que foi no CALC, mesmo tendo sido realizado, jamais mostrar as ações, a questão do CALC, CADIM, CIAF, Serasa, Caixa, Receita Federal. O município perdeu cerca de R$1 milhão que viriam para cá, e não foi por conta dessas inadimplências. O município não pode conveniar com o governo federal. Dentre esses diversos assuntos, eu vou repassar aqui a vocês, um a um, trazer o relatório, justificar, demonstrar, dizer que a administração ela está para ouvir a população e vamos tomar um rumo. Vocês podem ter certeza, vamos organizar a casa e pedimos desculpa, porque são apenas 4 meses, falhas existem, mas podem ter certeza que o amor e o carinho e a vontade de trabalhar, essa não falta não. E cada secretário, eu tenho certeza que tem isso no coração. Muito obrigado e boa noite a todos. Para encerrar aqui a participação dos senhores vereadores, o vereador Walter Carlos. Boa noite mais uma vez, senhor presidente. É só um assunto que as pessoas da comunidade de Parelhas estão nos cobrando muito, é a questão do agente de saúde, daquela comunidade que desde o mês de janeiro não está tendo. E também o médico da família também não está indo também lá para a comunidade de Parelhas. Então seria de muita
necessidade Pedir explicações ao senhor secretário exatamente de saúde, sobre o agente de saúde da Pronto. comunidade de Parelhas. Obrigado. Até então, era referente ao secretário, né? Sim, mas eu pensei que ele ia falar sobre isso aí. Pronto. Também não. Aí eu gostaria de também, porque senão a gente vai encerrar a sessão. Não, eu ainda vou falar ainda. Aí você ainda vai falar, né? Então a gente vai ter não, vez mas pode ainda. falar, porque depois que eu falar, encerra a sessão. Pronto, porque a gente tem algumas reivindicações das comunidades. Pronto, e a gente gostaria de falar pode fazer. Pronto, né? Podem fazer agora. Então, uma das coisas que a gente andando no nosso município, né, no distrito do São Pedro, e as pessoas eles estão perguntando a respeito da carrocinha, porque os cachorros que são soltos lá naquela região estão incomodando muito os comerciantes, as próprias pessoas do município que ali estão, e alguns cães têm algumas doenças. Por favor, silêncio, por favor. O vereador está falando. Porque isso também é uma questão de saúde pública, né? Que você sabe que o cachorro também é um vetor, né? Então, isso é uma reivindicação da comunidade que eu gostaria de trazer até essa casa. E gostaria de alguma resposta. Certo. Obrigado. Vereador Salles. Mais uma vez, boa noite, né? Eu estava dando uma olhada aqui na questão da lei de diretrizes orçamentárias, senhora presidenta. E olhando aqui as metas programáticas, e fui encontrando aqui algumas coisas que cabe até algumas colocações. Primeiro, em relação à questão lá que fala da habitação e urbanismo. Tem aqui, manter os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo. Eu queria aqui aproveitar, o vereador Carlinhos, salvo engano, parece que o responsável por essas questões da limpeza lá do São Pedro é o irmão, né, o Vanderlan. E todo dia eu vou trabalhar no Iguatu, e como muitos são pedrenses, né, a gente no retorno passa ali naquela região que a gente costuma chamar de Boqueirão, né, onde fica o aterro sanitário, entre aspas. E à noite, no período da noite, quando a gente vem 5, 6 horas da tarde, está um nevoeiro de fumaça que não tem quem aguente, né? Então, vendo a hora acontecer um acidente de trânsito. Sempre foi assim. Tá. Mas nós não vamos discutir isso agora, não. Ele está colocando, mas isso é para a gente discutir posteriormente. Mas Vossa Excelência está colocando assim, sempre foi assim. Mas não é porque sempre foi assim que nós vamos aceitar que agora continue. Não, Salles, eu estou colocando, Então, escute. Não, o que eu quero colocar é o seguinte, é que essa questão nós não vamos discutir agora, porque nós vamos discutir na próxima sessão toda a lei de diretriz orçamentária. Tá certo? Foi apresentado e eu estou querendo fazer ressalva ao assunto. Não, eu estou dizendo isso para Carlinhos, não é a Vossa Excelência, não. É o vereador Walter Carlos. Vossa Excelência fez assim uma citação como se, né, se foi assim no passado, agora vai continuar porque já recebemos errado. Então eu quero fazer uma colocação nesse sentido, para que se evite um acidente de trânsito de grandes proporções, por sinal, porque ali se trafegam muitas pessoas, muitos automóveis, inclusive os universitários, tá certo? Muito animal, inclusive pessoas já morreram ali naquele trecho. Então a fumaça está muito grande. Pessoal que mora na Pissarreira, né, estão reclamando. É uma questão de saúde pública, favor, como o vereador pessoal. Gerardo está colocando. Então eu peço que o senhor possa conversar com o Vanderlan e ver lá quem realmente, identificar quem realmente está colocando fogo lá nesses lixos. Por favor, Carlinhos, responda a citação do vereador. Responda que eu vou concluir Salles. aqui. Pode? Senhor vereador, pior já teve, né? Isso aí, mas não pode continuar. Isso aí é verdade. Muitas coisas já foram feitas para melhorar, né? Inclusive, no passado você viu o lixo realmente ali na pista. Mas muita coisa está sendo feita para que melhore. As pessoas ainda não estão educadas. Nós estamos fazendo lá um trabalho, mas as pessoas ainda teimam em fazer aquilo, né? Em colocar aquele lixo ali perto, né? E colocar aquele fogo. Mas o senhor pode ter certeza que as providências estão sendo tomadas e que em breve aquilo ali vai acabar com a ajuda do nosso prefeito. Muito bem. Outra coisa, em relação aqui à questão vem aqui o 10º, né, inciso aqui, talvez, se fala da questão da saúde e do saneamento. Contratar profissionais na área da saúde para melhor atender a população,
especialmente junto ao Programa de Saúde da Família. Nós estamos passando uma grande dificuldade lá em São Pedro, tá certo? Somente um dos postos do São Pedro tem médico, o outro não tem. As pessoas que eram para ser atendidas no posto que fica na região onde eu moro, na minha residência, elas foram para o posto que fica ali na região central e não foram atendidas. Vale bem ressaltar, o médico não atendeu, e as pessoas voltaram para casa sem ser atendidas. Eu espero que não seja mais uma coisa que porventura na gestão passada foi um erro, que continue nessa, tá certo? E em relação à questão no final, né, ainda no título, em relação à questão da saúde, é sobre a casa do conterrâneo, manter a casa de apoio em Fortaleza. Segundo notícias aí, parece que a casa agora é um consórcio com vários municípios, é isso? Não sei se os vereadores da situação têm esse conhecimento. É um consórcio com vários municípios. Sobre isso. E a gente está recebendo muita reclamação do pessoal. Eu creio que já não era, né, já era deficiente de certa forma, quando era para atender somente Jucás. Imagine para atender Jucás e mais 8 ou são 9 municípios que são atendidos lá na Casa do Conterrâneo. Acho que o cidadão jucaense merece uma casa de apoio em Fortaleza somente para ele. Muito obrigado. Concordo plenamente. Bom, ainda com relação, eu gostaria de fazer algumas colocações. Eu concordo plenamente com o que o vereador Salles falou sobre a casa de apoio, né? Essa casa de apoio aos doentes. Realmente tem sido uma dificuldade, porque o município ainda não conseguiu alugar uma casa para o município, porque até hoje, o município, até hoje, dia 18 de abril de 2013, o município ainda não consegue tirar uma certidão negativa. Com todo o esforço empreendido pela administração, de parcelamento, de tudo, era para ter saído ontem a primeira certidão negativa e não saiu, porque ainda apareceu, doutor Zaqueu, você é testemunha disso, uma multa com relação a um débito ainda de 10 milhões de reais, 10 mil reais, sei lá quanto, 10 milhões de reais do INSS, 22 mil reais. A certidão ia sair ontem, e eu estive na prefeitura e Ademazinho, que é o secretário de Finanças, estava lá indignado por conta disso. Mas, concordo, na hora que o município estiver apto, que puder alugar uma casa numa imobiliária com a certidão negativa, porque nenhuma imobiliária quer alugar uma casa para o município de Jucás, para a prefeitura de Jucás, porque ela está com o nome sujo. A prefeitura de Jucás ainda está com o nome sujo na praça, como a gente costuma dizer. Então, quem tem o nome sujo não pode comprar fiado, nem alugar nada em canto nenhum. Todo mundo sabe disso. Então, vamos encerrar por aqui esse assunto. Depois, isso vai ser resolvido, mas só para o vereador entender o que é que está acontecendo. Eu gostaria de falar aqui, eu tomei uma posição aqui, uma posição que não foi uma posição educada. Mas, quando as pessoas não são educadas com a gente precisa também, às vezes, ser deseducado. Ou mostrar que nesta casa, como na casa de vocês, existe um comando. Essa é a casa do povo. E não, porque eu não deixei as pessoas falarem sobre a banda hoje, ela não deixou de ser a casa do povo, não. Agora, existem regras. Essa casa tem uma regra própria. Ela tem um regimento interno que está aqui, ó, para ser seguido. Nós, vereadores, temos que seguir e a comunidade também tem que seguir. O que foi que aconteceu? Vocês têm ideia do que vem acontecendo agora, nesses últimos dias, com relação à banda de música? O assunto é banda de música Padre Pio Pinho. Bom, foi aprovado nesta casa um projeto, 2 projetos. Um que torna a banda de música Padre Pio Pinho de Oliveira, que é uma instituição, digamos assim, imaterial, né? Foi concedido a banda de música o título de patrimônio cultural do município de Jucás. Para começo de conversa, a banda de música é do povo de Jucás. A banda de música é do povo de Jucás. A
banda de música Padre Pio Pinho de Oliveira, que foi constituída uma empresa em 2000, pelo senhor Washington e o senhor Clidenor, foram na junta comercial e fizeram lá uma empresa com o nome de Banda de Música Padre Pio Pinho. Eu não sei como é que a gente se apropria. A gente toma para a gente uma coisa que não é da gente. A Banda de Música Padre Pio Pinho é um patrimônio não da Prefeitura de Jucás, mas do povo de Jucás. E isso, o povo de Jucás tem que saber disso. Não é uma pessoa que está se dizendo proprietário da banda, que constitui um advogado para fazer terrorismo. O advogado e outras pessoas da banda estão visitando alguns elementos e fazendo, colega Salles, terrorismo com as pessoas, ameaçando, você vai ser processado, está aqui. Isso aqui é uma gravação do advogado que estava aqui presente, ameaçando, você vai ser processado, você vai pagar 20 salários mínimos, você vai não sei o quê. Meu povo, nós estamos vivendo um tempo de conversa, de discussão. Agora, na marra, na porrada, como estão querendo, não. Hoje, até os meios de comunicação foram utilizados para chamar o povo de Jucás para vir à Câmara, para se saber aqui quem são os donos da banda Padre Pio. E a banda Padre Pio tem dono? Eu imagino, como todo cidadão de bom senso de Jucás, que a banda Padre Pio é um patrimônio que passou de geração em geração. Começou com o nome do fundador, Padre Pio, e durante anos e anos, décadas, foi regida, foi tratada, foi trabalhada como um filho querido por seu Álvaro Corrêa e Dona Olga Luna. Um filho! A banda de música Padre Pio foi para Álvaro Corrêa, um filho amado, um filho querido, que ele cuidou, que ele zelou, ele amou, ele ensinou as pessoas de Jucás, ele ensinou aos nossos jovens, ele ensinou música. Quantos jovens deixaram de se aproximar da promiscuidade, da marginalidade, porque foram aprender música com o seu Álvaro. E seu Álvaro nunca permitiu que dissesse que ele era o dono da banda Padre Pio, porque a banda Padre Pio tem quantos anos? 103 anos de vida. Ela é patrimônio do povo dessa terra. E ninguém vai tomar para si este título de donatário desta banda, mesmo com documentos falsos, com declarações falsas junto à junta comercial e à Receita Federal. Isso é falso. Engraçado. Vem uma pessoa aqui dizer para os jovens que trabalharam a vida toda, que foram músicos da banda, tu vai ser processado porque tu roubou os instrumentos da banda. Foram na delegacia de polícia civil hoje e denunciaram essas pessoas. Essas pessoas estão intimadas aí, pessoas que nunca botaram os pés numa delegacia. Nunca estão intimadas aí depois. Por que que roubaram os instrumentos da banda Padre Pio? Meu povo, isso é o fim do mundo. Essa banda foi mantida a vida toda, por muitos anos, e recentemente, com dinheiro público, dinheiro do povo, durante anos, até a administração de Carlino Lavô
Era seu Álvaro e Dona Olga pelejando para consertar os instrumentos para tocar na festa do Carmo. Quando o Carlino Lavô entrou, deu dignidade às pessoas da banda. Passou a remunerar, uma ajuda, um instrumento novo. A primeira coisa que ele fez quando entrou, comprou 5 instrumentos novos. Eu me lembro demais disso. Então, o que é que acontece? As pessoas, de repente, um grupo se acha dono. Como é que eu posso me apoderar e me apossar da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo? Como é? É a mesma coisa de eu querer me apossar do nome, do título da banda Padre Pio, que tem 103 anos. Erroneamente e mal orientado foram os 2 participantes da banda que foram à junta comercial e se declararam como proprietários da banda de música Padre Pio. A banda tem um CNPJ, a banda tem um contrato social na junta comercial do estado do Ceará. Olha, o pessoal anda rápido, né? Para tomar posse do que é dos outros. Não é? Andam rápido, muito rápido, não é? Andam muito rápido, né? Agora, essa situação todinha, por favor, essa situação todinha foi criada porque as pessoas se acham com um sapato dessa altura e diz, não, prefeitura, não quero saber. Por que é que todo mundo não se juntou? Todo mundo não conversou, ao invés de estar falando mal e estar esculhambando? A banda Padre Pio, ela vai continuar a existir, porque ela é do povo de Jucás. Agora, a regência dessa banda, não tem nenhum lugar do mundo que diga que tem que ser de Washington. Onde é que está escrito aí? Me dê um documento que diga que tem que ser deles. Agora, as pessoas que participaram da banda a vida toda, que aprenderam música, com seu Álvaro Correia, que não recebia nem um tostão da prefeitura, ou com quem veio depois, que recebia dinheiro da prefeitura, vai continuar na banda Padre Pio, desde que queiram naturalmente receber a orientação da nossa secretária de Cultura, que é a Ilha Luna, e da administração municipal. Então, a banda hoje é uma banda que é patrimônio de Jucás, é patrimônio do povo, independente de quem seja o prefeito que esteja aqui. Ela não é patrimônio de meia dúzia que estão aí constituídos, se intitulando donos e com advogado constituído para fazer terrorismo com as pessoas, causar constrangimento a cidadãos dessa terra, que nunca cometeram um delito e que hoje estão com a intimação na mão para ir responder por furto na delegacia civil. Isso é uma vergonha. Isso é um expediente baixo. As pessoas deviam ter dignidade na hora de lutar pelos seus interesses. Não usar desse tipo de expediente. E o que eu estou dizendo, eu espero que aquelas pessoas que estavam aqui, que estão lá fora, ou que foram embora, possam ouvir. E se quiser, eu dou a fita gravada. Agora, a banda, ela vai sim continuar. Não adianta estar botando postagem no Facebook, tentando sensibilizar as pessoas que estão lá fora. Os documentos vão aparecer, o contrato social no nome dos 2, o endereço é a casa de Clidenor, da sede da banda, lá no contrato social. Entenderam? É uma vergonha um negócio desse. Quer dizer, e tem um detalhe, ainda vai ser levantado para saber, porque se essa banda, com o nome de propriedade de Washington e de Clidenor, ela recebeu dinheiro público nesses anos, ela vai ter que devolver. É justo. É justo. Se ela recebeu com esse nome, mesmo sendo uma fraude o que eles fizeram, porque é uma fraude, mas se eles fizeram,
É justo que o povo de Jucás peça esse dinheiro de volta. Não é, senhor procurador do município? Não é justo que peça? Se o dinheiro for usado indevidamente, então é justo que esse dinheiro possa ser devolvido. Tá certo? Então, não existe, Cilinha, Cilinha, me perdoe lhe chamar assim, essa causa não é com você. Certo? Eu quero lhe pedir desculpa, não é com você. Mas, com todo o respeito que eu tenho a você, olha, para vocês terem ideia, para encerrar aqui minhas palavras, foram hoje na escola, o advogado, o Rodrigo, foi na escola de 2º grau, convenceu os alunos da escola de 2º grau a virem para cá, para esse espetáculo da natureza. Vocês acreditam isso? Um espetáculo que queriam fazer. Ele queria dar um show. Só que ele não falou. E eu peço desculpa a Cilinha, porque ela também não deixei ela falar. Porque se tivessem antes conversado a Aparecida, olha, a gente precisava conversar, queria ter... Não, mas vieram já com uma coisa montada. Passou o dia as mensagens, não foi, vereadora Marconeide? No Facebook, a própria vereadora postou lá umas coisas. Passei o dia trabalhando, viu? Não, mas tem uma postagem sua lá de manhã. Sim, na hora que eu... Uma postagem, antes de eu trabalhar, viu? Tem uma postagem da senhora. Sim. Não, pessoal, ó, por favor. Tem uma postagem da senhora recomendando. Olha o horário. Vereadora. Viu? De manhã. Espera aí, pessoal, eu estou falando. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Para terminar aqui. Espera aí. Espera aí, meu filho, por favor. Então, o que é que acontece? Houve uma mobilização para afrontar, para amedrontar, para desmoralizar. E eu digo a vocês, no acordo, no diálogo, a gente pode tudo aqui. Agora, na afronta, no medo, no terrorismo... Não, vereador, você não vai mais falar. No terrorismo, nessa casa não. Nessa casa, escute. Nessa casa não. Não, eu estou pedindo para as pessoas falarem. Certo? Vereador, eu passei 16 anos levando vai e palma. Problema seu. Problema seu. Tá certo? Então está encerrada a sessão.